Olá, meus amigos criadores. Bem-vindos ao Canaril Santos Costa. Hoje venho dar seguimento a esta série de vídeos, apresentando e falando um pouco sobre a história de mais uma raça de canários de porte. Uma raça bastante conhecida no meio da canaricultura e bastante difundida um pouco por todo o mundo, sendo uma das raças que mais exemplares apresenta a concurso. O Canário Border. É uma raça com quase 2 séculos de vida, logo das mais antigas que chegaram até aos dias de hoje, e com muitas peripécias e desafios ao longo da sua vida, as quais irei falar de algumas no decorrer do vídeo. Espero que esta série esteja a ser do vosso agrado. Se assim for, e se ainda não o fizeram, apoiem o canal, bastando subscrever o mesmo e não se esqueçam de ir deixando o like nos vídeos que forem visualizando. História do Canário Border Fancy. O Canário Border é uma raça de canários de porte, originário da Escócia, perto da fronteira com a Inglaterra. Descende diretamente dos canários selvagens, tendo surgido no final do século XVII e início do século XVIII, ao longo da fronteira do norte da Inglaterra e Escócia. A sua origem supostamente remonta ao distrito de Longholm, Escócia, onde era conhecido como Common Canary, e ao condado de Cumberland, atual Cumbria, Inglaterra, onde era conhecido como Cumberland Fancy, tendo começado a ganhar na altura popularidade nos condados do norte da Inglaterra e no próprio país de origem, a Escócia. O Canário Border foi considerado como raça entre os anos de 1850 a 1870. De 1882 a 1890, uma longa, aguda e acalorada controvérsia ocorreu entre criadores da Escócia e da Inglaterra. A raça já tinha sido exibida na Escócia com o nome de Canário Comum e em Inglaterra com o nome de Cumberland Fancy, e cada um afirmava ser o seu país de origem. O encontro especial realizado em Carlisle em 1890, visando resolver as polémicas, principalmente relativamente à sua origem, a qual era disputada por ingleses e escoceses, mudou a denominação da raça, não para Common Canary, como uns pretendiam, nem para Cumberland Canary, como outros pretendiam, mas para Border Fancy Canary, sendo fundado então o Border Fancy Canary Club. Rapidamente, o canário Border Fancy passou a ser o canário mais popular nas Ilhas Britânicas. O Border atual é um pássaro pequeno em relação a um canário Yorkshire ou Norwich, mas de tamanho superior a um canário de cor. O acréscimo de tamanho é até hoje polémico, mas atualmente os juízes concentram-se mais na forma ou o tipo do pássaro. O padrão em vigor na COM difere um pouco do padrão inglês, como também apresentam pequenas variações os padrões adotados nos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, país onde se mantém até hoje o padrão dos anos 60. Os ingleses, em 1984, introduziram novas modificações no desenho do padrão que era adotado, mas os pássaros premiados continuam a ter pequenas diferenças em relação ao novo padrão. Os outrora denominados Wheatgem, devido ao seu pequeno tamanho, hoje apresentam-se um tanto maiores e com a forma um tanto diferente dos pequenos pássaros, cuja figura padrão aparecia em diversos livros editados nas décadas de 60 e 70. Na atualidade, o canário Border tem cerca de 14,6 cm da cabeça à extremidade da cauda, em posição de trabalho e em harmonia e proporção com as restantes características da ave. A cabeça deverá ser perfeitamente esférica e destacada quando vista de qualquer ângulo e proporcional ao tamanho do corpo. Deverá ter o bico curto. Os olhos deverão ser bem visíveis
colocados ao nível do prolongamento da linha imaginária que separa as mandíbulas e ligeiramente à frente do ponto central da cabeça. O pescoço deverá estar inserido no conjunto da cabeça, com a nuca profunda e bem reentrante, marcando claramente a separação entre a cabeça e o corpo. O corpo do canário border é de forma oval, com o polo mais grosso junto à cabeça. Visto de perfil, deverá ser bem cheio e bem arredondado, mas não obeso, com as curvaturas do peito e do dorso em harmonia entre si, parecendo quase simétricas e perfeitamente regulares, desde a demarcação do pescoço até à raiz da cauda. Visto de cima, deverá apresentar os ombros largos e proporcionais à profundidade do corpo. Mostra-se sempre uma ave agradavelmente bem redonda, vista de qualquer ângulo. São de evitar fendas ou sulcos na plumagem do peito. O canário border deverá ser uma ave com um movimento jovial e desenvolto, com cabeça bem levantada e posição altiva, formando 60 graus com a horizontal. Deverá apresentar uma cor rica, sedosa e pura, tão uniforme quanto possível, mas com extrema profundidade e brilho, tanto nos intensos como nos nevados. Não é aceite o uso de qualquer tipo de coloração artificial. As asas deverão ser compactas, bem aderentes ao corpo e cobrindo o dorso, com as remiges primárias e secundárias sempre unidas, terminando juntas sobre a raiz da cauda. A plumagem deverá ser cerrada, firme e de ótima qualidade, macia, sedosa, brilhante e sem quaisquer frisados, rugosidades ou sulcos no peito ou nuca. As patas deverão ser suficientemente longas e com as coxas visíveis, em harmonia com o tamanho do corpo, revelando uma posição altiva e desenvolta. Os dedos e as unhas deverão ser proporcionais, perfeitos e limpos. A cauda deverá ser cerrada e estreita, com a raiz bem cheia e arredondada, proporcional e no alinhamento do corpo. Como puderam verificar, o canário border deve o seu nome à disputa entre dois países que se auto-intitularam como os países de origem da raça, dando lugar ao nome border, o qual significa fronteira. No entanto, e para todos os efeitos, a raça atualmente é considerada como uma raça de origem escocesa. Antes do vídeo terminar, não se esqueçam de subscrever o canal. Existem ainda muitos criadores que apenas visualizam os vídeos, mas não subscreveram ainda ao canal. Como sabem, a subscrição é gratuita e é a única coisa que peço a vós, criadores. O canal existe a pensar em vocês. Os vídeos, quer sejam temáticos sobre a criação e manutenção das aves, quer sejam sobre as diversas raças de canários existentes, têm por finalidade única a divulgação junto de todos vós, criadores. Por isso, o mínimo que poderão fazer para ajudar o canal é subscreverem o mesmo. Boas criações ou mudas, um forte abraço.